Vamos lá então, amores, sem medo de ser feliz. Espero que vocês gostem. Gente, antes de mais nada, eu sempre falo, se organiza no espaço, isso é muito importante, tá bom? Então se organiza. Se tu estiver deitado, tiver, enfim, sabe, jogado, você não vai aprender, não vai. Então, cara, você tem foco, organiza lá bonitinho o notebook, pega o caderno, ou se tá na televisão, organiza um espaço de estudo para nós estudarmos, tá bom? Ninguém estuda largado. Tudo bem? Vamos lá, grandes mestres, sem medo de ser feliz. Gente, eu fiz questão aqui de trazer essa questão, que inclusive cobra no edital, sobre as constituições. E pensar em constituição, no caso do Brasil, é pensar basicamente em 7 constituições. E olha que é muito estranho, porque se a gente considerar que a nossa primeira constituição veio em 1824, 2 anos depois da pseudo-independência do Brasil, e depois disso mais 6 constituições, você mostra o quanto, infelizmente, você tem uma instabilidade jurídica aqui no Brasil. Se a gente fizer uma comparação, até para efeito de análise, os Estados Unidos têm apenas uma constituição desde sempre, desde que criou, e nós já passamos por várias constituições. É claro que eu não vou aqui detalhar e dissecar as constituições que eu apresento a vocês, mas é muito importante a gente ter aqui algumas referências para nós entendermos. Vamos começar então pelo começo. Constituição de 1824. O Brasil, ele já começou um pouco errado, porque a Constituição de 1824, ela não foi uma Constituição promulgada, ela foi uma Constituição ortogada. Aliás, essa separação entre 2 elementos de organização de uma Constituição é muito importante vocês anotarem. Promulgado, se há uma discussão, se abre para o colégio eleitoral. Ortogada, eu decido, eu coloco, eu assino. E essa Constituição de 1824 foi ortogada por Dom Pedro I. Tanto que essa redação ela é tão louca que a Constituição de 1824 vai apresentar para o mundo algo que é muito aos moldes brasileiros, um quarto poder. Enquanto o mundo, já referenciando os pressupostos de Montesquieu, se coloca o poder judiciário, executivo e o legislativo tal como deve ser, na de 1824 você tinha, além desses 3 poderes, um quarto, que era o moderador, um poder do imperador. Era mais ou menos assim. Tudo pode acontecer bem, mas caso fira o que eu penso, eu, enquanto imperador, sobre o jugo do poder moderador, decido o que vai acontecer. Deste modo, nós tivemos a nossa primeira Constituição. A nossa segunda Constituição já é a Constituição republicana. Aliás, eu não fiz essa observação, a Constituição de 24, ela acontece no período imperial brasileiro, no período pós-independência do Brasil. A Constituição de 1891 é uma Constituição que traz os ideais positivistas, os ideais republicanos, a herança da Guerra do Paraguai. Haja visto que o deslocamento do exército brasileiro lá na Guerra do Paraguai deu condições para que os marechais, sobretudo Deodoro da Fonseca, trouxessem esses ideais de república para o Brasil. É importante pensar que Marechal Deodoro era muito próximo de Dom Pedro II, tá bom? Só para a gente ir analisando. Era muito próximo de Dom Pedro II, mas como vocês bem sabem, a crise abolicionista, a crise republicana, a crise com a igreja, que foram elementos que derrubaram o segundo reinado, deu esta condição política, deu essa condição jurídica dos republicanos, via militares, via República da Espada acenderem o poder. Essa Constituição de 91, ela vai marcar então a primeira Constituição republicana. Aí você deve estar pensando, caraca, que incrível. Bom, vejamos que essa Constituição de 91 vai ser ela que vai dar as bases de manutenção, por exemplo, da política do café com leite. Um dos elementos muito loucos dessa Constituição é que o voto era aberto. Olha que lindo. Então a gente abre uma república onde todos sabem em quem vão votar. Lembrando que mulheres não votavam na Constituição de 91, bem como analfabetos. Isso é interessante porque em 1891, quase 90% da população brasileira era analfabeta. Aí você tira as mulheres, sobrava apenas uma pequena minoria elegendo os seus representantes. Ou seja, é quase que uma manutenção monárquica sobre o jugo republicano. Aí a gente chega na Constituição de 1934. Olha, essa Constituição ela é importantíssima. Já é uma Constituição que acontece na Era Vargas. Inclusive,
A Constituição de 1934, ficar falando números assim, amores, engasga um pouco, tá? 1834, a língua aprende, tá? Então, qualquer coisa eu peço a compreensão de vocês. A Constituição de 34, ela é uma Constituição liberal. Inclusive, é nessa Constituição que mulheres passam a votar. Olha que interessante, mulheres passam a votar e ela traz também já as referências pensadas em 1932 com a criação da Justiça Eleitoral. Lembra que a política do café com leite era uma política moldada por fraudes, aquela manutenção do poder entre as oligarquias São Paulo, Minas, Paraíba, Rio Grande do Sul? Olha que interessante. Aí a gente pega a Constituição de 1934. Ela foi tão boa, mas ela foi tão boa que o Brasil não está acostumado com uma Constituição de caráter mais liberal, de caráter mais descentralizado. Ela foi tão boa que ela durou 3 anos. E em 1937, Getúlio Vargas vai ortogar a Constituição. Veja, tivemos uma Constituição ortogada em 1824, tivemos outra Constituição ortogada em 37, a Constituição polaca, a Constituição do Estado Novo, a Constituição da ditadura varguista. Um pouco antes de entrar na aula de Constituição, eu mencionei a vocês que o medo do comunismo aqui no Brasil, e de fato, o comunismo sempre passou muito longe do Brasil, tá? O Brasil não chegou nem a uma vírgula de ser comunista, mas se cria essa necessidade do inimigo comum para promover ditaduras, tá bom? E aí viu o Plano Corre, inclusive o Plano Corre, que foi redigido pelo general Olímpio Mourão Filho. Eu já comentei da história desse endereço, esse general safado que redigiu o Plano Corre, ele vai organizar a Constituição ele não, o Getúlio vai, por meio do medo comunista, trazer a Constituição de 37. Essa Constituição, ela basicamente ela é marcada pela centralização do poder ao Estado. Ela é uma Constituição da ditadura. A Era Vargas, ela vai terminar em 1945. E aí nós vamos ter um suspiro democrático no Brasil. Um suspiro democrático que vai acontecer de 1945 a 1964. E é louco pensar que o presidente que vai suceder Getúlio Vargas é o Eurico Gaspar Dutra. O Eurico Gaspar Dutra era muito próximo de Vargas, mas ao mesmo tempo que ele sucede, é exatamente este governo que começa a abertura das portas econômicas, políticas e até mesmo sociais do Brasil para com os Estados Unidos. E aí nós vamos ter essa Constituição de 46, ela é marcada pelo fim da pena de morte. Tem gente que fala, falta no Brasil pena de morte. Gente, nós tivemos pena de morte na Constituição de 46. Tivemos pena de morte na Constituição de 37. Tivemos pena de morte na Constituição de 67. A gente já teve pena de morte. Pena de morte nunca é a solução para se fazer justiça em lugar nenhum. E já tivemos em outras constituições. A Constituição de 46 também volta a dar liberdade de imprensa. Lembrando que durante a Constituição de 37, a imprensa brasileira estava sob o jugo do Departamento de Imprensa e Propaganda, um dos órgãos governamentais de Getúlio de manutenção do poder. Muito bem, tivemos esse suspiro democrático, não durou muito tempo e a gente chega para a Constituição da ditadura. Exatamente a Constituição que vai tangenciar os atos institucionais. Lembrando que o AI-5 ele foi o suprassumo, mas todos os outros atos institucionais tinham caráter sempre de se apresentar poder para aqueles que estavam no poder, no caso os militares. Muito bem, 67, a gente começa então o final da ditadura militar. Ela é marcada por movimentos nunca antes vistos na história. Movimentos que juntam 100 mil pessoas, por exemplo, na Praça da Sé. 100 mil pessoas no Vale do Anhangabaú a partir de 1983, que é o movimento das diretas já. E no movimento das diretas já, desde a Lei de Anistia de 1979, muitos políticos começam e voltam à tona, começam a suspirar a democracia. E essa luta toda vai culminar já no governo de José Sarney, na Constituição que temos hoje, a Constituição Cidadã de 1988. A nossa Constituição, a atual Constituição é essa que rege as leis, que tangencia a organização social do Brasil. Ela é uma Constituição muito moderna. Ela é uma Constituição muito evoluída.
Ela é uma Constituição extremamente progressista. Ela é uma Constituição que dá luz às minorias. Ela é uma Constituição que assiste as crianças. Aí você deve estar pensando, poxa, Probaglini, você está defendendo tanta Constituição assim, quer dizer então que a gente mora num país maravilhoso? Não. A Constituição é perfeita. O problema é o cumprimento da Constituição e a sua utilização para manutenção de alguns poderes. Mas a Constituição em si, ela é maravilhosa. Ela preconiza, basta analisar o artigo 5º, quanto traz a necessidade de todo cidadão ter o mínimo para sobreviver, ou o mínimo é um direito digno, não é nem sobreviver. Essa Constituição de 88, ela é incrível. Bom, com essa narração desses contextos históricos postos pelas constituições, vamos então para a correção de questões, beleza? Bom, para corrigir questões, é claro, eu vou ampliar ela aqui para vocês conseguirem realizar as anotações, beleza? Vamos lá então. Em 5 de outubro de 1988, foi promulgada, isso é um ponto importantíssimo, então se houve discussão, não foi ortogada, a Constituição que se encontra em vigência no Brasil. A respeito da história da construção e da aplicação dessa Constituição, considere as seguintes afirmativas. Essa Constituição ampliou os direitos civis, ampliou os direitos políticos e sociais. Olha só, sim, isso é fundamental. Você tem, por exemplo, a liberdade de expressão. Aliás, esse aqui é um ponto muito importante a gente discutir, porque a liberdade de expressão normalmente é utilizada como julgo de um avanço ao direito do outro. A liberdade de expressão, ela só pode ser concebida a partir do momento que tu não avança a liberdade de expressão do outro. Então, não ache que liberdade de expressão é você saindo cometendo preconceitos, cometendo xingamentos, que você está assistido pela Constituição. Não, você está ferindo o direito individual do outro. Você está ferindo o direito civil do outro, o direito político e social do outro. Essa Constituição ampliou, além destes direitos, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. Aliás, essa Constituição vai trazer muitos elementos da consolidação das leis do trabalho de 1943 de Getúlio, que eram muitos, por exemplo, o direito à maternidade. A mulher pode ter o filho e ficar junto com o seu filho, bem como o governo tem que garantir o pré-natal, tem que garantir a infância. Um dos desdobramentos dessa Constituição é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu sei, muitas pessoas irão discutir que este ECA acaba protegendo pessoas que são maiores, menores, que cometem crime, mas eu acho que são discussões que vale a pena trazer para a educação. E a infância é garantia do acesso universal à educação e à saúde. Glória! Se não fosse a garantia do acesso universal à saúde, o colapso que vivemos hoje seria infinitamente pior, porque nós temos o Sistema Único de Saúde, que também está previsto em Constituição. Portanto, este item 1, ele é um item verdadeiro. Bom, você já sabe que quando parece questões assim é fácil você eliminar. Se um é verdadeiro, vamos para as alternativas. Todas que não tem um, você já elimina. Isso é muito simples. Então a gente já pode eliminar de cara o item C e o item D, correto? Então olha só, no C fala só 2 e a 3, no D fala só 2, 3 e 4. Então a gente já elimina. Então risca aí, por gentileza. 1 está correto, vamos ver a 2. Após 30 anos da promulgação dessa Constituição, comemora-se o cumprimento do item 3 do artigo 3º da Constituição. Bom, gente, é o que eu falo, a Constituição ela é extremamente moderna, ela assiste as minorias, mas o cumprimento dela está distante da realidade. Tanto é verdade que se esse cumprimento fosse efetivo, não teríamos, por exemplo, os objetivos do milênio propostos e pensados pela ONU. No seu artigo 3º, a Constituição diz: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Confesso que eu, enquanto cidadão, aliás, confesso que eu, enquanto pessoa, pronto, ser humano, gostaria de fato que a pobreza, a marginalização e todas as desigualdades fossem erradicadas, não diminuídas, erradicadas. Mas, infelizmente, os processos são muito longos. Então, essa 2 gostaria que fosse verdade, mas não é. Então a gente já elimina aí a... continua as mesmas. A 2 não é. Vamos para 3. Essa Constituição foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte.
eleita por voto indireto em colégio eleitoral, por conta da rejeição da emenda das diretas já pelo Congresso Nacional. Não. Essa Constituição, ela foi feita de maneira direta por Assembleia. A eleição indireta que vai eleger Tancredo Neves acontece em 85. Essa Constituição ela é de 1988. Tudo bem? Sobrou a 4. Essa sobrou é o que eu tenho que ler, né? Que sobrou. Essa Constituição foi elaborada com a finalidade de romper com o período da ditadura civil-militar. Sim, Constituição cidadã, Constituição que valoriza as minorias e atender ao processo de redemocratização. É claro que a nossa democracia ainda ela é muito incipiente. Haja visto que dentre todos esse período de redemocratização, nós já tivemos 2 presidentes que acabaram sofrendo impeachment. Vamos lá então. Nós temos como itens verdadeiros seguintes afirmativas o item 1 e 4. Então, somente a afirmativa 1 e 4 são verdadeiras. Portanto, essa é a questão B.